No Brasil, o carnaval é o único momento onde todo mundo tem liberdade pra ser quem é. Mas para você, gay, será que o carnaval é só liberdade ou é mais um espaço onde você precisa performar felicidade e pertencimento? Eu sou o Jonah Eu sou o Lucas e e esse é esse é o o Pod Pod Gay. Gay. E se você está assistindo esse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, dá like nesse vídeo, comenta o que você acha do carnaval e coisas que a gente vai falar aqui ao longo do vídeo. A gente também tem um canal de apoios onde a gente faz resumo das notícias da semana com análise nossa. Então clica aqui na descrição e que vai ter todas as informações possíveis. E hoje a gente vai falar sobre carnaval, que é um tema, Que é um tema que, vamos botar aqui na roda primeiro que assim, a gente veio produzido a caráter, né? Você veio aí floridinho. floridinho, eu fiz uma makezinha, assim, bem rápida, com todas as minhas habilidades de maquiador que eu não tenho. E não, dá pra ver. Não dá pra ver. Dá pra ver sim. Dá pra ver? Dá pra ver. Será que dá pra ver? Se costuma ver maquiagem, eu vou botar uma Mas enquete dá pro pra ver que é pessoal. ruim. Sai daqui, desagradável. E vou começar te expondo, tá? Já que tu me provocasse agora. O Lucas não queria gravar esse conteúdo. Olha, eu vou falar uma coisa. Não, deixa eu terminar de falar. O Lucas não queria gravar esse vídeo porque ele faz parte de um grupo seleto na cabeça dele de homens gays que não gostam de carnaval sob hipótese alguma. A gente teve que sair aqui em briga de paus para ver se ia ter esse episódio e eu bati o meu pé e a gente vai gravar sobre carnaval porque é um tema assim, Lucas, para os homens gays, para o Brasil, para o mundo. O carnaval é uma pauta importante. Eu acho chato. E eu não gosto de carnaval, eu tenho preguiça de carnaval. Eu só vou porque o meu namorado me obriga a ir, tipo, nos bloquinhos. Mas por mim, carnaval, olha só, eu não vivia. Mas quem quer viver, vive, né? Eu quero ficar na minha casa. Tá tudo bem. Inclusive, eu tô aqui em São Paulo, a gente tá gravando esse vídeo A Ivete no tava. A Veveta tava tocando. pré-carnaval, Viveta tava tocando, explodindo aí. Amanhã vai ter o quê? Calvin Harris e Luísa Amanhã vai ter Calvin Sonza, Harris, Luísa Anitta. Sonza, Anitta, o caos em São Paulo e o Lucas quer ficar assim, escondido debaixo da coberta dele. Justo. Pessoal, quem é Team Lucas aqui, comenta. E quem é Team Jonas, comenta aí. E eu nem sou do tipo assim de que eu quero ir em todos os lugares, mas pelo menos um, né? Assim, umzinho, tipo, dar uma curtida, ver umas pessoas, tomar um drink, comer etanol, essas coisas básicas de carnaval. Olha só, vamos falar sobre a pauta? Primeiro a gente precisa colocar algumas coisas. O carnaval é talvez a festa mais democrática do Brasil. Todos os grupos de pessoas se reúnem numa semana específica para celebrar a diversidade, celebrar a felicidade, a alegria de viver, para poder se expressar, ser quem você é, se permitir fugir um pouco da caixinha. E o Brasil ficou, o carnaval ficou conhecido no Brasil como essa época do ano onde as pessoas são livres para fazerem coisas, muitas coisas. Será? Será? Mas no geral, sim. Muitos blocos de carnaval trazem homens se vestem de mulheres, enfim, coisas que podem até ser questionadas, mas que mostram como essa festa ela tem um impacto bem importante na cultura e na história do nosso país. Tanto que tem muita gente que diz que o ano só começa de fato mesmo depois do carnaval. E, na verdade, a gente precisa lembrar que o carnaval, ele por muito tempo foi visto como uma festa democrática, mas por alguns anos, eu diria que nos últimos anos, antes da pandemia, ele foi se tornando uma festa extremamente elitista, porque ela foi se fechando em lugares e Uhum. casas e salões e com ingressos super caros e bebidas super caras, o que foi afastando as pessoas do carnaval, que originalmente é um carnaval de rua. Na verdade, não originalmente, né, mas que foi ganhando isso ao longo da década de 70, né, 80, e que depois ela foi se perdendo e hoje, depois da pandemia, na verdade, um pouquinho antes começou a ter isso em BH, no Rio de volta, e aí São Paulo começou a se engajar também, em Salvador sempre tem, né, os blocos enormes, na verdade, lá eu acho que é o grande, quando a gente pensa em carnaval, a gente pensa lá em Recife, né, Olinda, e agora está com força total em várias capitais, esse lance do bloquinho, que aí sim é na rua, e aí sim qualquer um pode participar, sem ter que pagar ingresso, mas apenas pagando uma Skol Beats de R$ 20. O fato é que, claro, como festa democrática, o carnaval também tem as suas questões. E o nosso objetivo aqui não é entrar tanto nesse aspecto, mas trazer hoje, em 2026, falar do carnaval como essa data, esse evento que mobiliza tantas pessoas e tem, assim, um lugar muito especial na maior parte das pessoinhas da nossa comunidade. Menos eu. Menos Lucas. E esse é um pouco o tópico do nosso vídeo de hoje. Nós estamos aqui em período de carnaval. Esse vídeo vai sair agora, em época de carnaval. E eu acho que é um bom retrato para a gente conversar em que lugar essa época do ano parece ocupar
na vida social e emocional de muitos homens gays. E vou te antecipar, tá? Ocupa um lugar grande e um lugar bem importante. Primeiro ponto que a gente tem que olhar, né, Lucas, é entender que o carnaval, ela é uma festa subversiva. Ela é uma festa feita para que as pessoas deturpem um pouco as suas próprias lógicas e se experimentem e façam outras coisas. E nós, da comunidade LGBT, somos uma boa exemplificação do que significa deturpar a lógica. Porque dentro de uma sociedade que é tida e é tratada como exclusivamente e compulsoriamente heterossexual e normativa, cisnormativa, a comunidade LGBT é praticamente um grande carnaval, né? Tanto que eles muitas vezes utilizam expressões bem de cunho assim artístico exagerado para se referenciar à nossa comunidade. Como se a gente estivesse fantasiando, né? Se fantasiando e performando uma coisa que nós não somos. Ou não somos homens o suficiente, ou pessoas trans estão vestidas de uma maneira que não é a correta, e por aí vai. Exatamente. O carnaval ele tem muito a ver com a maneira que a gente se caracteriza, como a gente se mostra e também como a gente é visto por outras pessoas. É importante lembrar que o carnaval ele tem essa característica de ser uma liberdade, mas ao mesmo tempo, se a gente para pensar, não só por conta do carnaval em si, mas uma forma, uma consequência da cultura e de como a gente está vivendo os corpos e tudo mais, acho que o carnaval também pode virar uma época de muita pressão social, né? Não pelo carnaval em si, mas pela forma e momento que a gente está inserido na cultura, né? Então, muitas Uhum. vezes tem pessoas que deixam de ir em bloquinhos, em festas de carnaval, não porque elas não gostam, porque elas não se identificam, mas porque elas têm medo e vergonha de serem, talvez, um De pouco se mais expor. gordinhas ou afeminadas, ou de não terem a roupa adequada ou uma fantasia, ou ficam até com medo de usar uma fantasia, com medo de serem criticadas, porque o gay, ele tem uma fantasia, né? Que é a asa de borboleta, né? E todo gay tem isso, uma fadinha e uma sunga, né? Marcando com um quarto de como é que De chama? Tadala. E um quarto de Tadala. Então, assim, é a característica do gay, né? Mas muitos gays se sentem um certo receio de se vestirem e acho que um pouco também de uma homofobia internalizada, outros porque também não gostam, mas o fato é que o carnaval ele pode virar uma época de pressão para muitas pessoas, então uma época que poderia ser de liberdade e ganhar um tom de se expressar, se experimentar, acaba virando mais um momento de se performar e ser visto. A gente já gravou inúmeros conteúdos, seja por áudio, mesmo agora nos vídeos. Tu já trataste no teu canal, eu já falei nos meus, do corpo como um capital social, como uma moeda de troca para muitos homens gays. O corpo como sendo essa primeira imagem, essa coisa que me traz acessos. E daí quando a gente pensa em carnaval, é muito interessante, porque eu ouço em clínica, semanas antes do carnaval, muitos pacientes me falando: já fui para academia, tô fazendo um treininho novo, comecei uma dietinha, porque o carnaval tá aí, né? E o grande ponto é que se você vai numa Smart Fit, você percebe que antes do carnaval existe uma muvuca de pessoas e quando passa o carnaval a academia fica nitidamente mais vazia e não é à toa. É muito curioso isso, porque significa então que para homens gays a importância do carnaval começa muito antes do carnaval. Começa na preparação, começa no planejamento de viagens, de roteiros, no custo com a compra de ingressos, com a compra de, enfim, de shows, de espetáculos, de blocos que estão acontecendo. E claro, nesse aspecto, ainda falando sobre o corpo, tem essa questão, né, de uma preparação com dieta, procedimentos, academia, com essa certa pressão estética, já que no carnaval nós temos uma época propícia e que eu acho que culturalmente ela é tida como como uma grande vitrine, onde nós podemos desejar e ser desejados, ficar, beijar, enfim, ter interação com outras pessoas e estamos expostos e vulneráveis à avaliação e rejeição dos outros. Exatamente. O corpo vira um marco de acesso, né? Porque se eu sou mais atraente sexualmente, significa que eu vou ter um bom desempenho no carnaval. Agora imagine para um bloco de carnaval com uma barriguinha, né, mostrando uma gordurinha. O carnaval virou um lugar de performance e de ser visto e não de aproveitar e ser livre. Uhum.
É um lugar de exposição, né, Lucas? De É. exposição constante, porque a gente bate fotos sem camisa, grava nas redes sociais, produz conteúdo, a gente aparece, as pessoas estão ali. A gente às vezes passa aí meses conversando com um monte de caras dos aplicativos da vida. E daí no carnaval encontra todos eles pessoalmente ao mesmo tempo. Você já foi no Posto 9 de Ipanema? Nunca foi. Poço Novo de Ipanema é um lugar, é a praia dos gays. E eu faço uma comparação em relação ao carnaval, porque a praia geralmente você vai para tomar uma água de coco, para você deitar, relaxar, tomar um banho de mar. E no Posto Novo, se você percebe, tipo assim, você tá andando no Rio de Janeiro na orla, tarará, todo mundo fazendo isso. Quando você chega no Posto 9 ou Posto 8, não lembro, é, os gays eles estão, tipo, todos em pés, tipo, como se fosse numa festa, e tem, tipo, muito ambulante vendendo coisas ilícitas ali, sabe? E a galera, tipo, toda performando, assim, de sunga, sabe? Com corpaço, assim, e tal. Então, eu falo que o carnaval, ao invés dele virar, tipo, a praia, né? Que originalmente é feito pra você relaxar, pra você curtir, ele acaba virando um lugar de performance. Eu não estou criticando os gays que fazem isso antes que vocês pensem, tá? Mas eu tô falando o quanto que a gente acaba levando algumas situações de relaxamento e de descanso como se fosse um trabalho e performance. Então isso é um problema, porque o carnaval ele acaba virando um lugar extremamente de prova. Hum. Você vai pro carnaval como se estivesse indo pro Enem, né? Então você tem que ser visto, você tem que beijar, você tem que ser olhado e visto por alguém, especialmente alguém que você valoriza e acha que é melhor que o outro, como o gay padrão. Isso é muito louco, né? Porque eu sei que tu não gosta de carnaval, tu já falasse assim, mas eu nesses últimos anos, eu também não curtia carnaval. Eu fui começar a participar de carnaval de rua depois da pandemia. E nesses últimos, sei lá, 3, 4 anos que eu tenho participado, é muito interessante porque eu tive várias experiências assim muito reveladoras sobre como isso funciona, como que isso me pega e como eu vejo essas interações acontecendo. Eu lembro de um ano, sei lá, talvez ano passado, eu tava num carnaval, num bloco assim, socado de gente, eu tava na fila para pegar bebida. E daí eu vi, sei lá, uma certa distância daqui, eu vi um cara olhando para mim. E daí eu olhei de volta e ele parecia bem atraente, assim, ele realmente era bonito. E daí eu continuei olhando pra ele, ele me olhando, eu olhando pra ele, ele me olhando. E daí a gente tava com meio de no meio de uma muvuca. Eventualmente, não sei o que aconteceu, a muvuca se dissipou e daí a gente conseguiu se ver de corpo todo, porque antes eu só tava vendo a cabeça dele. Cara, foi muito. Eu fiquei com muita raiva na hora, mas eu também fiquei me sentindo muito mal. Porque quando ele me olhou de corpo inteiro, eu acho que eu tava sem camisa na época, só com short. Ele me olhou de cara, ele me escaneou mesmo, assim. Ele olhou pros meus olhos, ele tipo foi descendo, olhando pra todo o meu corpo, e daí quando ele subiu, ele virou o rosto, assim. E daí aquilo me pegou tanto, porque eu fiquei tipo. Eu me senti tão mal, tão desconfortável, que eu lembro que foi uma questão na festa. Eu demorei um tempo para me regular e para tipo me sentir à vontade, para relaxar e até para ficar interessado e flertar com outras pessoas. Foi um julgamento tão forte, sabe? Porque ele literalmente ele estava fazendo muito contato visual e na hora que ele viu o meu corpo inteiro, tipo, ele virou o rosto assim, e ficou de costas para mim. Eu me senti tão mal com aquilo e eu fiquei tipo, poxa vida, isso acontece o tempo inteiro, né? Muitos de nós estão ali sendo expostos e nos expondo e sendo julgados e também julgando e passando por essa interação onde o corpo parece que é a questão principal, né? Muitas vezes no carnaval eu vejo caras que olham primeiro para o meu corpo para depois olhar para o meu rosto. É. O carnaval ele virou um lugar de você querer reproduzir o que você reproduz o ano inteiro, né? Então você acaba querendo só aqueles caras e isso vai virar um ciclo muito forte em que você se sente completamente excluído, dependente do corpo que você tem, né? Ou às vezes você consegue pegar um monte de gente e você fica feliz, mas você pensa, putz, isso teve um preço e eu tenho que continuar pagando por ele. De alguma forma maluca, parece que o carnaval potencializa a lógica dos aplicativos, né, Lucas? É. Parece que o meu valor, eu valho o quanto eu sou desejado. Então, se eu vou pro carnaval e todo mundo está interessado e atraído por mim, então eu sou alguma coisa maravilhosa, incrível. Se as pessoas me rejeitam, não estão interessadas, isso me deixa mal comigo mesmo, né? Me tem um impacto. Enfim, o Festinger até fala sobre a teoria da comparação social, né? Parece que a maneira como eu me estruturo, ela é sempre
usada como referência a partir do que acontece no meio. Então, se eu tô num bloquinho, por exemplo, onde tá todo mundo se beijando e eu não, fica parecendo que eu tô estranho, assim, que eu tô errado, que tem alguma coisa de errado comigo. E talvez isso explique porque muitos casais acabam não indo no carnaval, porque o carnaval vira um lugar não de aproveitar, mas um lugar de flertar, um lugar de se provar, um lugar de se provar pelo corpo, principalmente. Eu fico lembrando, assim, de muitas vezes pra festas de fantasia, tipo, eu ir com roupa cobrindo o meu corpo, de não ter coragem de tirar minha camisa, de me sentir, assim, desconfortável. Eu lembro de um ano, de um carnaval que eu fui com o meu marido e, nossa, foi muito chato, assim, porque eu lembro de eu chorar, de eu chegar em casa, assim, de ter uma crise de choro. Porque eu, tipo, fui pra festa super empolgada, daí eu cheguei lá, eu vi todo mundo, os corpos malhados, e fui me sentindo super desconfortável comigo. Assim, racionalmente eu sabia que eu não precisava e que eu não devia. Mas emocionalmente aquilo me pegou tanto. E daí a gente fez um intervalinho, assim, a gente foi passar em casa, e, tipo, eu chorei quando eu cheguei em casa, assim, de me sentir péssimo. E dele olhar pra mim e falar, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? Não tem nada a ver isso. Tira essa camisa, tá um puta de um calor. Tira essa camisa, vai pra, sabe? Tipo, vamos curtir, é carnaval. Tipo, foda-se esses caras, assim, com certeza vai ter gente interessante. E daí aquilo me deu um chacoalhão e eu, tipo, consegui voltar pra festa e me divertir. Para de ser Mas, louca! mas assim, foi uma coisa difícil, assim, de eu ficar mal mesmo, sabe? Ah, De me sentir menos. De ir pra festa e mesmo em blocos LGBTs, com um monte de homens gays, de eu me sentir menos. tem algumas pessoas que se sentem, e alguns gays que falam, na verdade, que se sentem muito mais à vontade quando eles vão em blocos que são é, heterossexuais, né? E do que blocos que são gays, LGBTs, especialmente gays, porque elas ficam se sentindo muito invalidados, né, por outros corpos. Então é como escolha a sua invalidação. Você prefere ser invalidado como gay ou ser invalidado pelo seu corpo? E às vezes alguns preferem ser como gay. Então isso acaba virando tipo uma pressão muito grande. E principalmente assim, quando a gente tá em cidades, por exemplo, mais litorâneas. Eu percebo que existe uma pressão muito maior em relação ao corpo, né? Então, o Rio de Janeiro é um desses, Salvador é um Hum. desses, e o Salvador também, às vezes, é um pouco elitizado, dependendo do lugar que você tá, né? Pipoca talvez não, mas camarote especialmente. Ou se você tem São Paulo, dependendo de qual bloco você tá, também pode ser a mesma coisa, embora que não seja litoral. Mas é uma pressão muito grande e é como se fosse aqui vocês entram e aqui não, sabe? Tipo, então o carnaval ele é de rua, todo mundo pode entrar, mas é como se nem todo mundo pudesse de fato aproveitar, sabe? E Uhum. aí que a gente tem que entender um pouco dessa armadilha mental, porque não existe nenhuma pessoa aqui, nenhum segurança que vai falar se você deve ou não estar naquele lugar. Existem algumas regras sociais, algumas pessoas que estão ali, só que isso é muito mental. Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que não exista, não quer dizer que sofra, acho que você deu um bom exemplo disso, né? Então não tinha ninguém ali impedindo de você estar naquela festa, mas ao mesmo tempo estava, né? Existe uma pressão. Então não é uma pressão Uhum. fácil de lidar, mas é importante a gente resolver isso com a gente mesmo. Não adianta a gente esperar o mundo e as pessoas mudem, porque isso vai demorar muito tempo. Então a gente precisa estar bem internamente para a gente conseguir estar nesses lugares se a gente quer e se a gente gosta. É necessário romper, sabe? Do tipo, mesmo eu não tendo um corpo malhado, mesmo eu não tendo um corpo padrão dentro desse espectro, eu tô fazendo aspas aqui, né? Eu fui, tipo, e rompi. E isso não me impediu depois de curtir, de aproveitar e de fazer mais contato com o meu corpo, né? Agora, uma outra coisa que me ocorreu, pensando ainda sobre essa história do carnaval e ainda sobre essa história do corpo, da imagem e de como que a gente brinca com gênero, que eu já percebi que em carnavais onde eu me vesti com fantasias mais femininas, de vestido, de meia calça, eu não beijei quase ninguém. E daí nos carnavais, onde eu fui de regatinha, de shortinho, de um boné, assim, mais homenzinho, sabe? O assédio era muito diferente. E assim, Ah, o corpo era o mesmo, não mudou absolutamente nada, não fiz nenhuma alteração no meu rosto, mas assim, parece que tem alguma coisa sobre a imagem que muda. E esse é um outro ponto curioso, né? Porque assim, a gente já produziu e falou até recentemente num outro vídeo aqui sobre essa questão de querer parecer homem da crise de masculinidade entre homens gays, e parece que isso também se manifesta no carnaval. exatamente. E acho que uma coisa legal também da gente pensar é o sentimento de solidão que as pessoas acabam também
sentindo quando estão no carnaval, e a gente fala de solidão, não é necessariamente você estar sozinho, é do sentimento de solidão que pode surgir, inclusive, e talvez até principalmente quando você está acompanhado. Estamos no meio de várias multidões, mas com pouco espaço para uma conexão real, É. né? Às vezes, assim, não tem oportunidade da gente poder conversar mais profundamente. Enfim, É, isso né? só é Porque um tá lá a exemplo. Vevé tá cantando e você tá tipo, Ah, e aí, o que você ah, trabalha? Parece que o vou te pressuposto chupar, é a chupar quantidade você. mesmo, sabe? Exato. De não aprofundar, mas de aproveitar o máximo que eu puder. E aproveitar o máximo significa ficar com a maior quantidade possível de pessoas que eu tenho vontade. É. Então você vai ter interações, obviamente, superficiais, mas acho também a gente precisa colocar as expectativas unidas e realistas, porque realmente vai ser um lugar que muitas vezes você vai para se curtir, curtir um pouco ali, beijar umas bocas, talvez não seja o maior lugar de conexão, né? Seja um lugar de diversão. E talvez seja esse o grande ponto quando a gente fala sobre solidão, é que as pessoas, elas se comparam muito por conta do corpo, como a gente falou, elas se comparam também por conta de quem está olhando para elas e como estão olhando para elas, mas ali é um lugar de diversão. Ali é um lugar que, se você vai com a mentalidade de querer beijar, você sempre vai sair com uma frustração, sentindo que não conseguiu beijar o que você queria, as pessoas que você queria, a quantidade que você queria. Então você sempre vai sair com um sentimento de solidão. Se você vai com, vou curtir, eu quero curtir a música, se eu beijar umas bocas, beleza, né, eu vou curtir meus amigos, talvez você tenha muito mais leveza e tranquilidade e isso não pegue e não ressoe tanto em você de maneira muito negativa. Então, Uhum. eu acho que sentimento de solidão também é alinhar as expectativas de onde você tá, sabe? Então, Uhum. ali você não tá, não é um lugar para você fazer grandes amizades. Talvez surja, mas é um lugar para você curtir a música, curtir o momento de forma bem alienada do mundo lá fora. Porque também a gente precisa disso, né? O mundo tá acabando e a gente precisa em alguns momentos ter Não tá essas acabando. tranquilidades, né? A minha, muitas vezes, é ver um Netflix e ler um livro, né? Mas para algumas pessoas é festa e balada e tá tudo bem. Eu acho que isso varia de pessoa para pessoa, mas cada um precisa ter seus refúgios, né? Então ali Uhum. talvez não seja o lugar que você precisa se provar e nem que você vai se provar. E as pessoas, elas querem se provar e eu entendo essa necessidade, porque ela vem desde, a gente falou que várias vezes em vários vídeos, mas não é o lugar para você se provar o tempo inteiro, você não precisa fazer isso, sabe? Você não precisa sair de uma festa e falar, ai, realmente sou uma pessoa digna, bonita, e que todo mundo vai gostar de mim e cheio de amigos. Não, talvez é só um lugar para você curtir. Amanhã vai ter outro bloquinho, ou depois vai ter uma outra semana que vai acabar e vai começar e vai ter coisas na sua vida. Relaxa, sabe? Todo ano tem carnaval, todo mês tem coisa nova acontecendo. Não precisa se provar em um bloquinho de carnaval. Assim, pensar também que o carnaval é um grande surto coletivo, né? Eu adoro isso. Essa é uma das coisas que eu acho mais divertidas sobre o carnaval, porque todo mundo fala sobre o carnaval. Mesmo que a gente não vá para as festas. Mas é uma coisa, assim, cultural onde o Brasil inteiro está falando sobre. E mostra que esse também é um assunto que mexe com várias outras pessoas, né? Porque, enfim, a dinâmica ela é complexa. E eu fico pensando ainda sobre essa história da solidão que tu falou. Uma outra coisa que eu vejo alguns pacientes me relatando é uma sensação de vazio no meio das festas. Hum, Sabe, aquele momento que você tá do tipo, e daí você para, de repente você começa a olhar para as pessoas, você começa a olhar para os lados, você fica, hum, fico me sentindo meio desgostoso de estar aqui, sabe? total. Parece que eu tô meio deslocado. E muitas vezes a gente tá, né? Às vezes a gente participa de grupos assim. Não é todo mundo que tem um grupo de amigos, que tem relações É, reais com quem pode contar, inclusive para ir para festas desse tipo. é. É muito doido. É, e ao mesmo tempo eu acho que é importante você, quando vai pro carnaval, você estar perto de pessoas que você confia minimamente, ou alguém ali, ou se você estiver sozinho, tentar evitar muitas drogas ilícitas e lícitas também, tá? Acho porque isso pode também causar ainda mais essa sensação, acho que isso pode piorar ou até mesmo causar essa sensação de vazio. Então é importante entender que numa festa tem muitos estímulos. Então, obviamente, sua mente ela vai te projetar muitas coisas, muitos pensamentos. Então você não vai perceber porque você vai estar na festa doidão. Mas é importante para pensar, pô, o que tá me incomodando, sabe? Tipo, no seu íntimo ali, por 2 minutos, sabe? Tipo, não, pô, tô incomodando porque eu tô me comparando, tô incomodando porque eu tô me sentindo sozinho, tô incomodando porque eu tô pensando no depois. E você consegue, pô, se fosse um amigo falando isso, o que que eu falaria, sabe? Tipo, no meio ali, você consegue melhorar um pouquinho e as coisas vão voltando ao normal. Mas se você, tipo, não tá no bom momento, se você, tipo, não tá se sentindo bem,
evita ficar bebendo demais, sabe? Seja responsável também, sabe? Curta um pouco mais a música e tal, mas não ultrapasse os limites. Não vai ser, tipo, no álcool, não vai ser também numa droga ilícita que você vai se sentir bem e isso vai ser a causa dos seus... Vai ser a solução dos seus problemas. Muitas vezes, na verdade, pode ser até a causa de mais problemas, né? Isso é importante. Esse é um ponto. Se trouxesse a pauta das drogas agora, eu acho que isso é uma coisa tão importante, assim, para toda a população, mas trazer um olharzinho assim para nossa comunidade, né? Porque nós sabemos que pessoas adultas, que homens gays adultos, consomem substâncias. Toda a população, mas aqui, de novo, é aquela história, né? Um podcast sobre homens gays, então eu vou falar sobre a nossa comunidade utiliza substâncias. Isso é fato. E nessas épocas de festas, a galera costuma utilizar muitas substâncias. Às vezes eu vejo com pacientes assim me contando que eu fui pro time não sei o que lá, que a gente foi com amigos, e daí a gente saiu de uma festa usando droga, daí a gente foi pra outra sem dormir virado, daí depois de lá a gente foi pra mais um after do after. Daí as pessoas passam eventos assim, às vezes tem gente que passa esse carnaval, sei lá, os 5 dias, 7 dias de festa sem dormir direito, assim, às É. vezes sem dormir, né? Só a base de droga. E sem julgamento moralista nenhum, acho que as pessoas são adultas, elas fazem o que elas querem com a vida delas. Mas ouvindo, né, e pra gente que atende homens gays e que ouve os bastidores dessas histórias, eu sei que depois do hype da festa, ou mesmo no hype da festa, tem coisas que acontecem. Às vezes, aquela droguinha mais que a gente consome, não é porque eu quero prolongar o sentimento de curtição da festa. E sim, muitas vezes é porque eu tô querendo fugir de alguma coisa que aconteceu. E alguma coisa normalmente é uma dessas que a gente já trouxe. Ou porque eu me sinto sozinho, ou porque eu me sinto constrangido, com vergonha do meu corpo, de onde está onde eu tô, de não consigo lidar com sentimentos de rejeição, de me sentir deslocado. E daí a substância aparece como uma forma de romper com isso. E daí é aquilo, né? Se a gente vai para um bloco de rua, como eu já fui algumas vezes, você chega no final do bloco, é The Walking Dead, assim, é apocalipse zumbi. Então, se você vai utilizar alguma substância lícita ou ilícita, é importante você ficar atento às regras básicas, né? Então, Se cuida, utilizar um assim. pouquinho, utilizar um pouquinho de água. É você beber um pouco de água, principalmente entre os drinks, entre as bebidas, ou ao longo do uso de substâncias. Tem substâncias que às vezes a água talvez possa até te fazer mal, né? Então, eu acho que é legal você procurar essa questão da prevenção aos danos, né? Que isso pode causar. Também é importante você, tipo, ter uma pessoa próxima. Tipo, não use se você estiver sozinho. Não vale a pena, sabe? Não é legal. É importante também você se alimentar, mesmo que sem fome, porque isso pode causar, tipo, uma fraqueza, uma falta de energia em você, ou até aumentar e potencializar alguns efeitos. É legal também que você tenha sempre uma pochetinha, que você coloca, tipo, aqui dentro da cueca, né? Enfim, que você possa preservar seu celular, que você possa preservar sua identidade, até para caso de alguma emergência, para caso você tiver alterado isso, você não ficar tão em risco assim, né? Também é legal que você tenha pelo menos na sua mente, saber o quanto que você bebeu, né? Então, porque, pô, sei lá quanto que eu bebi de Skol Beats aqui de cerveja. Não, gente, pelo amor de Deus, tenha, tipo, em sua mente, sabe? Porque senão você vai perdendo, vai ficando fácil, 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 vai perdendo o critério. Então, assim, você pode curtir, mas pode E, curtir com limite. e fica perigoso, né? Eu acho É. que esse é o grande ponto que me pega, assim. De E assalto. principalmente com energético, gente. Não misturar álcool com energético, nem bala com energético. Energético é só se você for consumir nada, só energético. O energético é um grande problema, tá? Então, só energético, entendeu? Se Uhum. energético você consome sozinho. Não mistura com outras coisas. Eu vou ficar cansado. Mas melhor cansado do que no hospital, entendeu? Então, Eu acabei de me lembrar, agora que tu estás falando, eu vou falar outra coisa sobre isso. O carnaval não é época para você utilizar uma droga que você nunca usou pela ah, primeira vez. Não faça isso. Usa antes com amigos, vai para uma festa menor. Agora, sim, no espaço de carnaval de rua, qualquer pessoa pode estar nesse lugar, absolutamente qualquer pessoa. E tem pessoas que estão nessas festas porque elas querem arranjar confusão, ah, elas querem roubar, elas querem violência, elas querem briga. Então, assim, qualquer coisa que te deixe, né, que te diminua a tua capacidade de poder se defender, de se proteger,
Eu acho que é uma coisa que deve ser vista com cuidado, mesmo que seja uma festa, que seja diversão, É. né? E eu também acho importante a gente falar um pouco sobre o consentimento. Talvez essas festas sejam um lugar muito difícil para algumas pessoas irem por conta do consentimento. Para algumas pessoas pode ser um Hum, gatilho muito forte. De fato, é um lugar que vai ter muita muvuca, as pessoas vão estar bêbadas, as pessoas vão estar alteradas, e tem essa ideia de que, que o carnaval significa tudo é liberdade permitido, restrita, é. exatamente. E na verdade não é bem assim que a banda toca, tá? Mas é importante você. Tem pessoas que têm dificuldade para colocar um não, para falar não. Por isso que eu falo, gente, carnaval é legal você ir com alguém que você conhece, né? E se você vai sozinho, não é legal você estar alterado. Por isso que é importante você fazer. É por isso que é importante você, tipo, estar sóbrio para justamente você conseguir colocar um limite. Então, às vezes, você ainda tem, tipo, gatilho sobre isso. No meio da muvuca ali, perto do trio, né? Talvez não seja o lugar para você ficar, talvez um pouquinho atrás. Você vai ganhando confiança com o tempo, vai entrando ali mais na muvuca, né? Para você se sentir confortável. Também é importante que você consiga falar, não, se você tá flertando com alguém e por algum motivo você mudou de ideia, tá tudo bem você falar, tipo, olha, eu não tô me sentindo muito bem, eu tô passando mal, eu preciso ir ali, sabe? Tá tudo bem inventar uma desculpa também, gente. A desculpa pode ser sua melhor amiga nesse momento, né? Também você, do outro lado, não é legal você ficar encostando nas pessoas sem o consentimento delas, chegar por trás, você, tipo, do nada, tá ali com elas e forçar, tipo, um beijo. Não, isso não é legal, não é porque é um outro homem gay que você tem que fazer isso, que você tem a liberdade pra fazer isso, né? Então, dicas de consentimento também é super válido, mesmo que tá todo mundo alterado e mesmo que seja carnaval. E, ó, Não é tudo permitido. a gente já gravou vídeo sobre É, isso aqui, hein? consentimento. Sobre consentimento, sobre como fazer isso. Dá uma clicadinha aqui no card em algum lugar e assiste, porque é um vídeo também bem importante, especialmente para essa época do ano. Bom, daí tem uma outra história, né? A gente vai pro carnaval, passa por tudo isso. Aprovação social, cobrança com o corpo, rejeição, quer ser validado, quero pegar todo mundo, quero curtir, não sei o que, conheço gente, beijo na boca, transo. Uma loucura, conheci o amor da minha vida, conheci 40 amores das minhas vidas. E o Acabou. carnaval acaba. Acabou. Em algum momento acaba. E quem vai ficar Tudo feliz? Eu. Quem vai ficar triste? Você. Brincadeiras à parte. Mas a depressão pós-carnaval pode falar forte. vem a queda no pós-carnaval. E, e tem até. Ah, esqueci agora, mas existe um termo para isso, sabia? Blues alguma coisa que eu esqueci agora, mas existe um termo que se utiliza para essa queda dopaminérgica que existe depois de grandes eventos, É, depois de o festivais. problema não é o mundo, o problema é que a sua química cerebral, ela foi completamente alterada e Gente, é, imagina, né? A gente agora você está passa. pagando preço. E não pra- pagando preço no sentido ruim, né? É natural isso Não, mas acontecer. para quem gosta de carnaval, a galera passou o ano inteiro se preparando para isso. É. O ano inteiro esperando esse momento. Tanto que vem a história que eu já falei, né? O ano só começa depois do carnaval. Quando acaba o carnaval, tem vários stories da galera feliz. 2026 provavelmente terão de novamente. Quando não estendem para algumas semanas Quando a não mais. estendem Em para São algumas Paulo tem uma semanas. semaninha a mais. É, pois é, né? Que É, faz o after do after do after do carnaval, daí as festas é. fazem os afters dos afters. Enfim, para ver como é um evento que mobiliza. E depois de toda essa dopamina, né, gasta, tem uma queda muito grande. E daí entra o silêncio, O porque o nada. nada, os ghostings, volto para minha vida, volto para minha rotina, volto para aquela coisa mais pacata, tranquila, que não tem É. tanta excitação Se você constante. pegou muita gente, você se sente sozinho. Se você não pegou, você se sente mal, porque você não Porque pegou. várias pessoas pegaram. E vem comparação, aí todo mundo falando sobre como foi, aí parece que outro lugar foi melhor, o outro lugar não foi, aí você queria estar em todos os lugares, aí você sente tipo assim, nossa, meu corpo realmente é ruim, meu Deus do céu, ó o que eu faço, quero ficar em casa, a vida não tem valor, eu tenho que trabalhar, e meu Deus, eu não quero mais a realidade do trabalho, porque no trabalho eu vou ter que performar de tudo de novo, né? E no carnaval eu tive um pequeno gosto de liberdade, então pode ser realmente uma época muito difícil. Assim como no final de semana, às vezes a gente curte, na segunda a gente tá meio que no carnaval isso pode acontecer com uma certa. De uma certa forma até maior, sabe? Porque são mais dias, são mais. É uma coisa pra gente cuidar. Eu acho que curtir o carnaval com responsabilidade, com sabedoria, mas também se preparar para isso, sabe? Para como que eu vou voltar para minha rotina, como que vai ser esse pós. É. Porque às vezes a gente troca Instagram com uma galera E depois nunca só vê a mais story vê. dela na academia e nunca mais. E depois nunca mais vê, nunca mais sai, as pessoas também ficam É desinteressadas. bom dar um follow também, tá, gente? Dá uma limpada aí também, porque ninguém merece ficar vendo story de gente assim que você ficou e falou, será que a pessoa não gostou? Será que não foi? Ah, meu Deus.
Às vezes dá uma limpada aí, é bom pra limpar a mente também, tá? Agora, é muito louco isso. Essa história do carnaval, ela é muito interessante, assim, porque eu acho que é quase que um laboratório para nós homens gays, sabe? Tipo, para as pessoas, assim, mas não é necessário você se passar a ponto de ultrapassar os seus próprios limites. Você não precisa beber até cair e ficar muito bêbado e vomitar. Não precisa disso. Isso é bem legal. A gente tem que saber que nem a liberdade ela precisa ter um fim também. Por outro lado, eu também entendo que às vezes beber e ficar bebinho pode ser bem interessante para lidar com vários desses aspectos que a gente trouxe aqui e poder se jogar no meio da festa sem camisa mesmo, com pouca roupa e sair passando o rodo e pegando quem você tá com vontade, porque você não tá muito nervoso, ansioso e mais desinibido e se joga também. Então, assim, eu acho que é um lugar da gente encontrar esse equilíbrio, sabe? Entre aquilo que é gostoso, que eu acho que vai ser divertido e que eu tô afim, mas também respeitando o meu limite, sabendo que eu preciso de cuidado, que eu preciso cuidar de mim e que essa é uma responsabilidade minha. Ninguém pode fazer isso, sabe? Ninguém vai abrir a sua boca e forçar que você tome alguma coisa que você não queira. Se fizer isso é crime, tá? Se fizer isso é crime, É. né? E se algum dos teus amigos te obriga a fazer isso, eu repensaria a amizade. É. Brincadeiras à parte, eu acho que o carnaval é uma data muito importante porque eu acho que movimenta muita gana de várias famílias. Acho que é legal porque também movimenta a cidade, uma forma das pessoas estarem ali. Mas também tudo bem se você, como eu, não gosta tipo, de ir pra bloco e não Não gosta tá de tudo bem, carnaval. não. Tá tudo bem sim, tá Não tudo tá. bem você ficar na Inclusive, sua. amanhã a gente vai pra Não vamos, não, bloquinho. não vamos, meu Vamos, amor. Não amigo. vamos. Amigo, Não por vamos, favor. amor. Você pode me pagar R$ 5.000. Eu não vou. E se eu pagar 10 Eu vou. pro carnaval? E esse é um ponto também, assim, ó. Preciso de companhia pra curtir o carnaval? Não necessariamente. Claro que eu não vou ficar muito louco no carnaval se eu estiver sozinho. É. Mas acho que o carnaval pode ser uma boa época, assim, pra do tipo. E cuidado com o after do carnaval também, tá, galera? Não vai em qualquer after, não vai na casa de qualquer pessoa que você não conhece. Ai, os after no carnaval. Toma cuidado. Vai num bar, vai numa coisa assim, mas não sabe. Toma cuidado. Agora, assim, a gente já gravou, falou várias coisas sobre o carnaval, e eu acho que a gente podia deixar algumas diquinhas bem importantes Ok. para quem quiser curtir o carnaval, para os gays que estão inseguros com o próprio corpo, com a aparência, de como fazer isso. Primeiro ponto que eu queria te falar é o seguinte: o carnaval é uma festa para todo mundo. O que significa que terá todo tipo de pessoa. E as pessoas estão abertas e disponíveis. Então, Literally. Algumas. se joga pra isso, sabe? Porque às vezes a gente fica preso assim. Eu vejo isso com pacientes, acontece comigo também, de eu vou pra festas, às vezes uma pessoa que eu tô olha pra mim, que eu olho pra ela, mas eu fico tão preso nas minhas paranoias, nas caraminholas das minhas cabeças, que eu perco a Suas possibilidade das cabeças. minhas cabeças, as duas, Ih. que eu perco a possibilidade de tipo de ter curtir um momento que seja legal. Então assim, ó, se joga. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, não tô brincando. A segunda coisa é você ter um foco específico. Então, se para você que quer curtir o carnaval, mas ainda se sente ansioso, tem um objetivo realista. Então, tipo, eu vou nesse bloco e eu vou tentar curtir a música. Eu vou nesse bloco e vou tentar, sei lá, fazer um amigo. Eu vou nesse bloco, tipo, e vou tentar ficar por umas 2 horas, sabe? Tipo, tem um objetivo. Porque se você não tem um objetivo muito claro, você vai ficar com aquela sensação de que foi ruim, você não sabe até que Chega hora lá, fica chato, você fica 10 ansioso. minutos depois que ir embora. Então, sabe, coloca um objetivo. Também isso é importante pra você que tá conseguindo sair agora e tudo mais. Uhum. Uma outra dica bem importante que eu vou te dar é assim, ó, preze pela sua higiene no carnaval. Sério, isso é bem importante. Então, assim, eu sempre tenho, agora não tá aqui, eu tenho uma bagzinha bem pequenininha, bonitinha, que eu sempre carrego comigo no carnaval. Ali, às vezes, eu posso botar um desodorante se eu quiser. Eu levo um mini enxaguante bucal, que eu já falei aqui. A gente já gravou um vídeo sobre carnaval no podcast. Eu me lembrei que eu já falei dessa dica. Um mini enxaguantezinho bucal, assim, ó, que entre um beijo ou outro, depois de uns 3 drinks, eu dou um. Só pra dar uma revitalizada. Eu já vi, assim, ó, gente se beijar na minha frente, o beijo durar 5 segundos e depois que eles se soltam uma das partes, fazer uma cara de nojo, como se, tipo, tivesse com muito mau hálito. Esse é um outro ponto, sabe? Às vezes o cara, assim, parece que não gostou do teu beijo e às vezes o problema não era o beijo.
É. né? Porque depois de um dia inteiro de bloco, onde a galera tem gente que fuma, a galera que bebe, faz sabe, sei lá, o que mais que elas põem na boca, assim, não é agradável beijar uma pessoa nessas condições, né? Eu não curto. Eu, tipo, se a pessoa chega assim com um bafo de morte, destruição perto de mim, eu já Tem falo, gente que é pigzão, né? Mas. ai, não, mas assim, eu falo, não sou obrigado, sabe? Eu já fico, ih, pode até ser atraente, interessante, mas eu não vou conseguir. É. Então, It's something. sabe, protetor solarzinho, um perfume cheiroso. E uma outra dica que eu dou para as pessoas também é seguirem o nosso canal, se inscreverem no nosso canal, darem Não like, tava esperando. comentarem. E se você curte o conteúdo, o meu conteúdo, se você curtiu a gente aqui, eu tenho Instagram, Lucas De Vito, mesma coisa no TikTok. Tem uma clínica LGBT online, clínica LGBT com local. E o Jonah. No arroba meu psi é gay, onde eu produzo conteúdo sobre saúde mental também para homens gays e falamos de várias outras coisinhas por lá. É. Olha só, eu quero que Você sempre você... esquece que a gente tem um underline Ah, o pod underline gay, pod gay, eu que é o sempre nosso Instagram esqueço. exclusivo. Siga a gente por Exatamente. lá também. Siga a gente nas redes, é sério, acompanha. A gente produz conteúdo com o maior carinho aqui. Se você não sabe, tá chegando agora, eu e o Lucas nem moramos no mesmo estado. A gente se encontra periodicamente para gravar esses conteúdos. E a gente faz isso assim com muita diversão e com muita leveza. E queremos que você participe desse debate. Então, se tem alguma outra dica que você queira trazer, joga nos comentários, porque a galera tá lendo, a galera que tá assistindo tá prestando atenção. E se você gosta do nosso conteúdo, siga nas redes, compartilha, e é isso. Tchau!